quando eu conseguia ficar com alguém que me interessasse um pouco mais, uma hora para outra, estava tudo bem, não tinha problema nenhum, a gente não tinha brigado. No outro dia ele falava assim: olha, você é bacana, mas eu não sinto mais nada por você. Eu tive uma criação evangélica, eu fui criada numa igreja evangélica tradicional. Eu, com uns 14, 15 anos, já não quis ir mais para a igreja e eu tinha muita tristeza, eu era muito triste. Tanto que as pessoas perguntavam para mim se eu era feliz, eu falava que não. E por quê? Porque nada para mim dá certo, ninguém me ama, era o que eu pensava. E desencadeou-se aí uma depressão, né? Com esse histórico, uma depressão muito forte. E lá para os meus 18 anos, mais ou menos, 17 até meus 18, 19 anos, a vontade de morrer ficou muito forte. É como se tivessem pessoas falando na minha cabeça o tempo todo: se mata. Eu não conseguia ficar com ninguém. Então, por exemplo, quem gostava de mim, eu não gostava dele. E quem eu gostava, nem olhava para mim. Então, por exemplo, às vezes, quando eu conseguia ficar com alguém que me interessasse um pouco mais, todos diziam a mesma coisa. Uma hora para outra, estava tudo bem, não tinha problema nenhum, a gente não tinha brigado. No outro dia ele falava assim: olha, você é bacana, mas eu não sinto mais nada por você. Eu cheguei a achar que o meu destino era ficar sozinha. Quando eu estava no fundo do poço, não aguentava mais, que eu queria me matar, não aguentava mais aquilo, eu fui pro meu quarto. E eu tranquei a porta, eu falei: meu Deus. E eu falei uma frase, a minha oração foi uma frase: me ajuda. E ali eu chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu chorava de soluçar. Aí, a minha oração foi só aquilo: meu Deus, me ajuda. E eu levantei. Foi a primeira vez que eu senti alívio na minha vida. Aí, uma semana depois, me evangelizaram. Eu recebi o folheto na frente da Igreja Universal. A minha primeira reunião que eu fui foi a terapia do amor. E ali eu comecei a entender que o meu problema não era amoroso, o meu problema era espiritual. Eu comecei a manifestar com espíritos, ressalto, criado numa igreja evangélica. Então, e isso foi durante alguns meses, esse processo de libertação difícil, até que chegou uma fogueira santa. E eu já estava cansada daquela situação, daquele tormento todo. E eu lembro que eu peguei a Bíblia e eu falei: aqui está escrito que o Senhor me ama e que o Senhor vai me salvar. Eu sei que o Senhor fez isso na vida de outras pessoas porque eu vejo na igreja, mas na minha vida eu não vejo. E eu lembro que eu subi para pegar o envelope. Eu lembro que o bispo falou assim: busca o Espírito Santo. E eu lembro que na hora que ele falou busca o Espírito Santo, eu comecei a buscar. Só que aí o diabo falou na minha cabeça: não adianta você buscar, você não é liberta ainda. E na hora eu falei assim: não, eu sou liberta. E foi quando eu busquei. E eu busquei com toda a força. Com toda a força. Ali eu chorei muito. Ali eu pedi perdão dos meus pecados. Eu me senti uma pessoa imunda. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Uma alegria, um gozo na alma, uma fortaleza, uma certeza, uma coisa assim sobrenatural. Antes, o que me deixava nervosa, me deixava triste, eu falava: olha, não estou mais. E ali eu fui crescendo espiritualmente, fui amadurecendo espiritualmente, eu fui levantada obreira. E ali eu comecei a me dedicar na obra. Eu tive dificuldades financeiras, aí fui fazendo a Fogueira Santa, fui melhorando meu patamar financeiro, aí tive problemas na família, fiz Fogueira Santa, e ali as coisas foram se resolvendo. Então eu deixei um pouco de lado a minha vida amorosa, que foi o motivo pelo qual eu vim na igreja. Só que chegou uma época na minha vida, e eu creio que até foi o Espírito Santo que me guiou a isso, que eu comecei a perceber o seguinte: começou a passar a idade, passaram-se vários anos. De um determinado tempo, eu comecei a perceber que eu não tinha ninguém. As minhas irmãs casaram, saíram de casa, fui madrinha delas. E eu fiquei ali sozinha com os meus pais. E eu comecei a raciocinar pela minha vida amorosa.
E o Bispo Macedo, ele sempre ensina que depois da nossa salvação, a vida amorosa é o mais importante. E eu ficava pensando, tá, mas eu não sinto falta de ninguém. Eu tô bem do jeito que eu tô. Só que a Bíblia, ela fala que é melhor serem dois do que um. Então eu parei de considerar o que eu achava e comecei a considerar a palavra de Deus. E foi ali que eu comecei a buscar pela minha vida amorosa. Comecei a fazer a terapia do amor, porque eu também entendi que ali eu estava cuidando da minha salvação. Humanamente falando, seria muito difícil eu conseguir pela minha própria força alguém, por causa da minha faixa etária, por causa da minha situação financeira. E eu já tinha aprendido na terapia do amor que o homem, ele é o cabeça. E que uma mulher de uma condição financeira estável, às vezes, assusta um pouquinho. E eu lembro que eu me apeguei numa promessa que está escrito que Deus faz o solitário morar em família. E foi essa promessa que eu me apeguei e que eu comecei a cobrar de Deus. E veio uma fogueira santa de Israel, e eu pensei comigo, eu falei, olha, a minha situação, ela é extrema. Então eu vou ter que fazer um sacrifício extremo. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que colocar toda a força. Tal qual eu coloquei a força para buscar o Espírito Santo, que era a coisa mais importante, eu tinha que colocar uma força semelhante para buscar pela minha vida amorosa. E foi assim. E eu entreguei o meu voto no altar e coloquei assim, meu Deus, é a sua vontade. Porque eu não sei escolher. Eu sou limitada, mas o Senhor sabe. E eu não fiquei ansiosa, fiquei tranquila. Quando foi mais ou menos no dia 20 de fevereiro, eu tive uma reunião. Nessa reunião, quem estava lá? O Roberto. E eu também vim de um relacionamento frustrado, destruído. Aí eu olhei para ele assim, falei, bonito. Bonito. Aí eu fiquei só quietinha ali, fiquei só olhando. Só que aí eu fiquei assim, falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Deixei para lá. Aí foram passando os tempos e naquela época, de uma coisa incomum, para o grupo ao qual eu participava, a gente começou a ter várias reuniões. E toda vez que eu encontrava ele, ele vinha falar comigo. Ele vinha falar comigo e aquilo foi crescendo. Aquela amizade foi crescendo. Eu vi Deus nela. E eu queria uma mulher de Deus. Eu não sabia como, mas eu queria que ela fosse de Deus. E Deus colocou a certeza dentro de mim, é ele. E depois a gente começou a namorar. Começamos a namorar em março e nos casamos em setembro. Nosso casamento é uma bênção. Nossa casa é um pedacinho do céu. Nossos filhos são uma bênção. Tudo que eu achava que era dificuldade, a questão financeira, a questão de idade, para ele não é nada, porque meu marido é mais velho. Meu marido tem uma condição financeira, quando eu conheci ele, melhor do que a minha. E Deus cumpriu a promessa dele, que é Deus faz o solitário morar em família. E assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que tudo aquilo que eu queria num homem, Deus deu nele. Então tudo aquilo que eu tinha aberto mão, característica física, característica de personalidade, ele tem tudo. O altar é a rocha sobre a qual nós devemos construir nossa vida. Amorosa, financeira. Eu tirei tudo do altar. Aquilo que a gente não consegue com força humana, aquilo que está acima da nossa capacidade, aquilo que está acima do nosso entendimento, é o altar que resolve. Não tem outro lugar, é o altar. Você pode recorrer a psicólogos, você pode recorrer a conhecimento, você pode recorrer a dinheiro, você pode recorrer à experiência de vida, mas o sobrenatural somente no altar.